pensou na igreja como um todo. Ele não pensou só em um departamento da igreja, ou uma classe da igreja. Ele pensou em todos. Porque você vai ver que ele usa a expressão jovens, velhos, pais, filhos. Porque João tinha esse entendimento do que é a igreja. A igreja não é formada por adultos, mas por todos. E é isso que nós entendemos, que o ajuntamento aqui de adultos e crianças é a igreja. Então ele fala todos. O intuito de João, nessa carta, é deixar um legado para a próxima geração de cristãos. Tanto que alguns denominam essa carta como testamento de João. Era aquilo que de fato ele queria deixar de ensino para a igreja quando Jesus morre, o Cristo se afasta dele e Jesus permanece na morte. O que ressuscita é só o Cristo. E ainda tinha a ideia que, se não foi assim, o Cristo é na verdade uma aparição e não um ser humano. É um espectro. Vamos tentar dizer aqui, na linguagem mais tecnológica, né? Um holograma. Uma imagem que aparece, mas ele não está lá, você não pode tocá-lo. Ele é apenas uma aparição. O docetismo estava pregando isso naqueles dias. E alguns estavam crendo nisso. Porque já estava adentrando, irmãos, uma geração que não viu Cristo. Lembra? João já estava com mais idade. Mas uma nova geração não teve o olhar em Cristo. E essas falácias estavam entrando no meio da igreja, principalmente para os mais jovens. Uma segunda heresia que havia na igreja, ou na sociedade daqueles dias, era o gnosticismo. O que o gnosticismo falava? De modo resumido, é que você poderia ter um conhecimento individual sobre Deus. Que nem todos poderiam conhecer Deus de fato. Nem todos poderiam se achegar a Deus e ter o pleno conhecimento de Deus. Era algo tipo esotérico. Para um grupo da igreja, esse grupo tinha uma revelação especial. Esse grupo de fato poderia conhecer Cristo e receber a mensagem de Deus e ter essa experiência singular. Ou seja, conhecer a Cristo era só para alguns e por meio de um conhecimento especial dado por Deus. Uma grande ameaça. Até porque no contexto de uma sociedade ainda permeada pela cultura grega, falar de conhecimento era agradável, era status. Então imagina dentro da igreja eu falar que eu tenho mais sabedoria do que o outro, que eu tenho mais conhecimento sobre Deus do que o outro. Então esse é um perigo, os perigos que João estava alertando, e vai alertar nessa carta aqui que nós veremos. E João diz então qual é o propósito central dessa carta. Por que ele escreveu? Capítulo 5, versículo 13. Essas coisas escrevi a vocês, que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que têm a vida eterna. Esse é o objetivo dele, nós veremos aqui. Porque a preocupação de João é para que seus leitores de fato compreendessem quem é Jesus. Quem é o Filho de Deus. E o que ele promove em nossas vidas. Inclusive, em decorrência dessa presença de Jesus Cristo, ele possibilita a comunhão com o Pai. Uma comunhão real com Deus. A palavra comunhão nas Escrituras, meus irmãos, era uma palavra que talvez você já ouviu no grego, que é koinonia. É a ideia de você compartilhar algo, ou compartilhar de alguém com o outro. Na perspectiva bíblica, é a comunhão, Deus compartilhando de si conosco e nós compartilhando de nós mesmos para uns com os outros. É a vivência completa na presença um do outro. Essa é a ideia de comunhão. Uma comunhão que vem do Pai para o Filho e passa a nós. E nós desfrutamos dessa comunhão todos juntos, formando essa família de crentes. Então, o ápice de uma expressão de comunhão é justamente família. É assim que a palavra de Deus designa a igreja. João, nesses primeiros versículos, ele vai apresentar aqui a possibilidade de uma comunhão real com Deus.
de fato podemos desfrutar de Deus e do relacionamento uns com os outros. Ele vai nos dar aqui motivos e motivação para tal. Primeiro, é possível ter uma comunhão real com Deus, porque é uma comunhão testemunhada. É uma comunhão testemunhada. A fé cristã, irmãos, ela é baseada em fatos históricos da salvação. E quando você fala de fatos, no aspecto judicial, para tornar aqueles fatos evidentes, legítimos, é preciso a presença de testemunhas, para relatarem os fatos ocorridos. E João aqui, ele reúne esses fatos, ele reúne essas testemunhas para comprovar que de fato há uma comunhão real com Deus. Versículo 1 diz assim: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida. Lembrando que João não está preocupado meramente com uma questão judicial aqui. O interesse é que os leitores creiam. E ele traz esses argumentos para que haja crença nos seus leitores. João Calvino usa uma expressão interessante, um pensamento interessante. Ele diz assim: crer não é formar uma opinião superficial, ou assentir apenas com o que é dito, mas uma convicção firme e destituída de dúvida, de modo que ousamos subscrever a verdade como plenamente provada. Então, para que seus leitores creiam, João aqui, ele trabalha nesse aspecto de mostrar a veracidade através do testemunho dessa comunhão com Deus. É por isso que ele reúne aqui tantas coisas juntas em confirmação do Evangelho. Primeiro, ele começa a falar da origem de tudo isso. Era desde o princípio. Lembra que é o estilo literário? Lá no Evangelho de João, ele também vai dizer, no princípio era o verbo. Então, quando ele fala de princípio aqui, ele está apontando para duas questões. Ele está apontando para a criação, desse que ele vai falar, é o criador de todas as coisas, é participante da criação, mas desse que ele vai falar também é participante da nova criação. Porque quando Cristo vem a esse mundo, quando ele se encarna, ele dá início ao novo tempo. A nova criação já está sendo preparada nele. Tanto que Paulo diz que nós somos em Cristo o quê? Novas criaturas. Fazemos já parte dessa nova criação. Esse que é o verbo da vida. E lá João 1 diz, no princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. João está falando de Deus. Ele está falando do Criador. Esse verbo veio. Esse verbo se encarnou. De quem ele está falando é verdadeiramente Deus. Ele não está falando meramente das características que depois ele vai dar de um homem, tão somente. Esse homem do qual ele vai falar a seguir é Deus. E esse homem então veio a esse mundo. Jesus se encarnou. O Filho se encarnou. E ele teve corpo, irmãos. Por isso que João vai falar aqui que dele nós ouvimos. A ideia do ouvir não é meramente escutar uma notícia ou algo que corre por aí. Quando João usa essa expressão, nós ouvimos, é que de fato parou diante dele e ouviu os seus ensinos e tentou compreender o que estava sendo dito. Sabe aquela ideia assim, quando alguém está conversando com você e você parece que está viajando, a pessoa está falando, você nem, o que ela falou mesmo? Nem sei. Naquele momento você não estava ouvindo. Aquela pessoa estar ali ou não, para você, não fez diferença. Mas a palavra que João usa aqui, é que de fato ele estava atento ao que estava sendo dito por aquele homem. Ele estava concentrado nele. Os seus ouvidos estavam tão somente direcionados ao que ele estava dizendo. Mas nós não ouviu. Ele viu. Nós
vimos. Lá no João 14, 7, o próprio Cristo diz isso: se vocês me conheceram, conhecerão também meu Pai. Desde agora vocês conhecem, porque vocês têm visto. Ele viu Cristo Jesus. E o fato de João, irmãos, ter visto Cristo era um forte testemunho que ele tinha a oferecer. Lá no capítulo 4, versículo 14, ele diz isso: e nós temos visto e damos testemunho de que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Então, parte do testemunho dele era ter ouvido Jesus, tendo também visto Cristo. Mas João ainda acrescenta: nós também o contemplamos. A ideia de contemplar aqui é aprofundar a sua visão, é olhar além do superficial, ou além do que os seus olhos podem ver. É aprender, irmãos, com o olhar, é a apreensão da realidade, só que uma realidade qualquer, uma realidade elevada. Denota aqui não só um olhar físico, mas um olhar de fé. Quando João então diz que nós o contemplamos, nós conseguimos enxergá-lo pelos olhos da fé. Nós lemos o texto de João 1,14 que diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos o que? A sua glória. Por que ele está falando da glória aqui? Porque Jesus andava brilhando por aí. Teve um momento que ele fez isso, que foi na transfiguração, e João estava lá. Mas ele não está falando daquele momento. Ele viu a glória do Pai no Filho, porque ele conseguiu enxergar em Jesus muito mais do que os olhos humanos podem enxergar. Jesus não foi conhecido só por causa da sua forma humana. Ele foi conhecido por causa da majestade do Pai que habitava nele. Tá, pastor, mas até aí ainda poderia ser um holograma, uma imagem que apareceu, uma imagem que fala, uma imagem bonita que eles poderiam contemplar. Mas como é que João termina aí? Nossas mãos apalparam. Pegamos nele. Tocamos. E é uma descrição tão bela no Evangelho de João, que quando os discípulos estão na ceia, e Jesus aponta que havia um traidor entre eles, e o texto diz que os discípulos ficaram curiosos para saber quem era o traidor, mas ninguém tinha coragem de perguntar. E aí eles falaram para o amigo mais íntimo de Jesus. E quem era o amigo mais íntimo de Jesus? João, o discípulo amado. E João, pergunta para ele, você é mais chegado dele, pergunta para ele. E o texto diz que, como é que João estava? João estava com a cabeça reclinada no peito de Jesus, descansando a cabeça no peito de Jesus, ouvindo Jesus falar, vendo Jesus, e o seu corpo sentindo o corpo do mestre ali do seu lado. Um amparo de um mestre, de um amigo, do Deus que estava ali com ele. Por isso que ele falou isso. Nós o tocamos. Ele poderia ser então ouvido, visto, tocado. Mas presta atenção, os verbos que João usa aqui estão no plural. João não está falando só dele, não foi só ele que viu, ouviu e tocou. Quando ele usa o plural, ele está falando de todos aqueles que tiveram experiência, ou conheceram Cristo. Por exemplo, os demais apóstolos. Pedro fala disso. Na segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Porque não lhe demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas. Mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Que testemunho. Que testemunho dessa possibilidade de se relacionar com Cristo. Mas entenda que João não estava falando só da encarnação de Cristo, só da primeira vinda de Cristo, ou no momento que ele estava ali, antes da sua morte. A possibilidade de ver, tocar, ouvir Cristo, permanece mesmo depois da sua morte, após a sua ressurreição. Lá em Atos, capítulo 10, versículo 39 e 41, diz assim: e nós somos testemunhas de tudo que ele fez na terra dos judeus,
e em Jerusalém. Depois eles o mataram, penduraram no madeiro. Mas Deus o ressuscitou no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto. Ou seja, nós o vimos. Não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus. Isto é, a nós que comemos e bebemos com Ele, depois que Ele ressurgiu dos mortos. Ou seja, Ele ressuscitou com o seu corpo. E os discípulos sentaram junto com Ele para comer e beber. Até onde eu sei, meus irmãos, espírito, holograma, não come nem bebe. O seu avatar lá nos jogos, ele não come nem bebe. Ele finge que está comendo alguma coisa lá, mas ele não está comendo de verdade. Porque Jesus é homem. Ele é encarnado. E o Novo Testamento identifica não só os apóstolos, mas uma variedade de outras testemunhas que viram o Cristo ressurreto. E João diz que, versículo 2, ele manifestou-se. A vida se manifestou. Se tornou visível. A vida prevaleceu sobre o mundo de morte. E ela se tornou conhecida. A vida não estava oculta nem camuflada para que poucos ou ninguém a encontrasse. Essa vida foi antes dada a conhecer abertamente a todos. Lembra que eu disse que havia a doutrina de que nem todos poderiam conhecer Deus? João diz que essa vida foi manifestada. Todos podem desfrutar da comunhão com Deus em Cristo Jesus. João era um dos últimos que poderia afirmar que viu, ouviu e tocou em Jesus. Por isso o testemunho dele era importante. Por isso a comunhão que ele teve com Cristo, ele deu a conhecer aqui, meus irmãos. Interessante que a palavra de Deus nos diz que, apesar de hoje nós não tocarmos, não vermos Jesus, não ouvirmos a sua voz diretamente, ainda assim nós podemos ter comunhão com Ele. O próprio Jesus disse isso. Você creu porque me viu? Bem-aventurados são os que não viram e creram. A mesma comunhão que João teve, que ele testemunhou, é que nós podemos ter hoje, meus irmãos, por causa da realidade da vida de Cristo Jesus. Uma segunda questão aqui do texto, essa comunhão é real, porque ela foi anunciada. É uma comunhão que foi anunciada. O testemunho de João e dos demais apóstolos não ficou guardado em seus corações. Eles falaram dela. Eles anunciaram. Versículo 2 continua assim: e nós a vimos e dela damos testemunho e anunciamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. E o que vimos e ouvimos anunciamos também a vocês, para que também vocês tenham comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. Quando João e Pedro são presos, porque estavam testemunhando o Evangelho, eles dizem o seguinte: olha, nós não podemos deixar de falar dessas coisas que vimos e ouvimos. O testemunho que nós temos para dar, nós vamos continuar anunciando. Essa comunhão que nós tivemos com Cristo, com o Pai, por meio dele, nós vamos continuar a falar. É nossa responsabilidade anunciar que há possibilidade de um relacionamento real com Deus. O propósito do anúncio é para que outros também pudessem ter comunhão com o Pai, assim como eles tinham. Para que pudessem participar das bênçãos da graça de Deus, juntamente com eles. Uma comunhão com o Pai e com o Filho, como João descreve aqui. E a comunhão, meus irmãos, chega até nós porque um dia alguém proclamou, alguém testemunhou essa comunhão que já vivenciava e falou a respeito dela. E nós a conhecemos. Os evangelistas, eles proclamam as boas novas de Jesus Cristo, chamando aqueles que ouvem a acreditar nele, em Cristo, nessa comunhão real. Por isso que anunciar é tarefa de todo o povo de Deus. Nós lemos esse chamado do Senhor para nós hoje aqui, 1 Pedro 2,9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar, falar, anunciar as
as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, daquele que os chamou para a comunhão com Ele. Então, João tinha isso no seu coração, de que ele tinha que falar dessa comunhão. Ele não poderia, eu tenho comunhão com Deus, então tá bom. Como os gnósticos achavam, basta eu ter comunhão, eu ter conhecimento do Senhor. O João entendia assim, e nós não devemos entender, meus irmãos, que nós devemos falar dessa comunhão. E falar dela, e a possibilidade de outros participarem da comunhão com o Pai, era motivo de alegria para o coração de João. Porque ele saberia que aquelas pessoas também desfrutariam da comunhão que ele tinha com Deus. E a alegria que ele sentia dessa comunhão, ele queria ver no coração dos seus leitores também. Porque é uma alegria, irmãos, que procede do coração do próprio Cristo. Lá em João 15, 11, Jesus diz assim: tenho-lhes dito essas coisas, para que a minha alegria esteja em vocês, e a minha alegria seja completa. João usa a mesma ideia. Eu falo essas coisas para que a minha alegria seja completa. Porque a alegria de Cristo flui em mim e flui em vocês. E todos nós vivenciamos a comunhão da alegria que há em Cristo Jesus. Aquele que nos passou essa mensagem, nós transmitimos. E vocês agora também podem vivenciar. Não só eu que vi e ouvi e toquei, mas todos vocês podem sentir, presenciar, viver essa comunhão verdadeira com Cristo Jesus. Tenho alegria de participar da comunhão real. João ainda vai explicar o conteúdo dessa mensagem anunciada, dessa comunhão anunciada, versículo 5. A mensagem que dele ouvimos e anunciamos a vocês é esta: Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Quando João diz aqui, a mensagem que dele ouvimos, no grego dá uma ênfase maior. Lá como se tu dissesse assim, essa é a mensagem. Essa é a mensagem que vai dar todo o entendimento do que eu estou falando sobre comunhão. E do que eu vou falar é o seguinte: que Deus é luz. Quando João usa essa expressão, ele aponta para a santidade de Deus, para a justiça de Deus. Ele havia começado a sua carta proclamando a mensagem de que Jesus Cristo é o verbo da vida, que manifestou-se, e que seus leitores podem ter comunhão com o Pai e com o Filho. Mas agora João estende um pouco o conteúdo dessa mensagem e explica que comunhão com o Pai e com o Filho inclui viver na santidade, na justiça, na verdade de Deus. Quando ele diz que Deus é luz, ele não está dizendo que Deus é uma luz entre as demais luzes dessa terra. Que Deus é um portador da luz. Está falando que Deus é luz. Além disso, essa luz de Deus é visível no próprio Cristo. Por que Jesus diz: eu sou a luz do mundo? Então, se nós temos comunhão com Deus por meio de Cristo, que é a manifestação da luz de Deus, nós temos que ter esse entendimento. Nós podemos ter comunhão com aquele que é luz, que é verdade, que é santo. E João reforça ainda: não há nele treva nenhuma. Esse é o estilo de João também, irmãos. Ele, quando ele quer trazer o argumento, ele costuma fazer contraste de opostos. Aqui ele usa luz e trevas. Mais tarde ele vai usar verdade e falsidade. Ele vai usar amor e ódio, certo e errado, vida e morte, fé e descrença, para dar esse argumento. Para que entendamos de fato quem é Deus, né, que João descreve aqui, um Deus que é luz, que é verdade. Ele ressalta o aspecto positivo do Senhor, que nele não habita absolutamente nada de trevas. E qualquer um que tenha comunhão com Deus, por consequência, não pode estar nas trevas. É isso que é a mensagem do Evangelho. É claro que nessa expressão ele não contém todo o Evangelho. João vai explicar muitas outras coisas ainda. Mas ele quer deixar muito claro que ter comunhão com Deus é ter comunhão com aquele que é santo. E essa mensagem é anunciada. Isso era importante, irmãos. A gente vai falar mais posteriormente sobre esse aspecto da doutrina gnóstica. E até do docetismo também.
que eles consideravam o corpo, a matéria má, e o espírito bom. E o que estava acontecendo na igreja? Se a matéria é má, Deus não habita com a matéria. E aí nega a encarnação de Cristo. Se a matéria é má, Deus não se importa com a matéria. Então, o meu corpo eu faço o que eu quiser. E ainda posso manter relacionamento com Deus, comunhão com Ele. E João fala, não é essa a mensagem. A mensagem que nós anunciamos não é esta. A mensagem que nós anunciamos que o Verbo se fez carne, espírito e corpo, santo. E nós temos relacionamento com Ele, em espírito e com o nosso corpo também. Que aí chegamos no terceiro ponto aqui de João. Que essa comunhão real, ela é vivenciada. Essa comunhão real, ela é vivenciada. O Evangelho, irmãos, ele não deve ser só ouvido, visto, ou até mesmo tocado. O Evangelho é para ser aplicado na nossa vida. O João vai contrapor aqui duas maneiras opostas de viver. Versículo 6. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se andarmos na luz, com Ele, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Ele vai continuar nesse contraste entre luz e trevas. Mas ele vai para nós agora, olhar para nós. Como nós temos vivido essa comunhão? Será que nós estamos achando que podemos manter comunhão com o Deus de toda a luz, habitando nas trevas? João fala que isso não é possível. E quando ele fala de andar aqui, se dissermos ter comunhão com Ele e andarmos nas trevas, no original, no grego, o andar quer dizer andar ao redor de alguma coisa. É girar em torno de uma coisa. A gente usa essa expressão, a minha vida gira em torno de algo. É essa a ideia. O andar é o seu estilo de vida. Então, se você fala que tem comunhão com Deus, mas seu estilo de vida é totalmente diferente de Deus, que é luz, e João diz, você está mentindo. Você não tem a verdade na sua vida, porque você está vivendo complacente com o pecado. É não agir de forma fidedigna com aquilo que você diz que é, ou daquilo que você foi transformado. Essa semana passou um filme interessante, Toy Story 4. Vocês já assistiram esse filme, essa animação? E tem uma cena que eu achei interessante, que é quando a garotinha do filme, ela faz um brinquedo. Ela pega no lixo um garfinho, jogado no lixo, e faz um brinquedinho com aquele garfinho. E na história, quando ela faz esse brinquedo ganha vida. Ele deixa de ser lixo para ser um brinquedo. E para se relacionar com a dona dele, com a menininha. Só que aquele garfinho, ele ainda está na dúvida do que ele é. E aí o que ele faz? Toda vez, ele voltava para o lixo. Ele ficava se jogando no lixo. E aí o personagem lá, principal, Woody, ia lá, pegava ele. Não, você não é mais lixo. Você é brinquedo. Você agora tem que viver como brinquedo e não como lixo. Porque no lixo você não serve para nada. Agora como brinquedo, você tem relacionamento com a nossa dona. E muitas vezes o cristão é assim, meus irmãos. Ele age como se ainda fosse lixo. Ele quer voltar para o lixo. Voltar para as trevas. Mas João diz aqui que se você tem essa comunhão que foi testemunhada, que foi anunciada, viva ela. Viva em retidão. Reflita a santidade e o amor de Deus. Quando ele fala de trevas, é andar em pecado, meus irmãos. Continuamente em pecado e vivendo os efeitos do pecado, sem se importar com isso. Sem se importar com isso. Você continua tocando a sua vida. Mas João diz que tem um contraste. Se andarmos na luz,
como Deus está na luz, se buscarmos a vida de santidade, a vida de amor, a vida de verdade que Ele nos oferece, quando estamos juntos dEle, nós mantemos comunhão. Só que o que João fala? Nós mantemos comunhão uns com os outros. Uns com os outros. Presta atenção nisso, irmãos. Ele não está falando que quando você anda na luz de Deus, você vai ter só comunhão com Ele. Porque está evidente no texto aqui. Mas você vai ter comunhão com o outro. Porque esse outro também está andando na luz. Esse outro companheiro e companheira, esse irmão na fé, irmã na fé, também tem comunhão com o Pai. Estaremos todos juntos. Ao dizermos que temos comunhão uns com os outros, nós não estamos falando que temos comunhão só com a pessoa do nosso lado, mas que a comunhão de Deus flui em nós. Isso é vivenciarmos. Lembra que João estava escrevendo uma igreja que estava correndo o risco de ter hierarquias, um grupo especial de crentes, um grupo que não se relacionava com outro grupo. João vem dizer, se nós andamos na luz, nós nos relacionamos uns com os outros, de modo igual. Porque temos o mesmo Pai, temos a mesma comunhão. Eis o alerta do apóstolo Paulo para nós, irmãos. Romanos 13, 12. Vai alta a noite e o dia vem chegando. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamos das armas da luz. É que nos garante, como João descreve aqui, que podemos andar na luz, vivenciar essa comunhão com o Pai, é pelo que Cristo fez. O final do versículo 7 diz assim: e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Por que ele diz isso, irmãos? Porque quando ele fala andar na luz, é claro que você não vai conseguir andar o tempo todo. Você não vai conseguir obedecer à vontade de Deus o tempo todo na sua vida. Você vai pecar. Você vai errar. Mas a segurança que nós temos, que nós iremos permanecer na luz, é a obra de Cristo. Aquele que se encarnou e que morreu por nós, é Ele que nos garante essa comunhão. A garantia da comunhão com o Pai não é porque eu vivo me esforçando para manter a comunhão. A garantia é a vida de Cristo em mim, o perdão de Cristo derramado sobre a minha vida. Por isso, todos nós, meus irmãos, criamos na comunhão real com Deus por meio de Cristo Jesus. Porque essa comunhão continua a ser testemunhada, anunciada e vivenciada por todos nós. Nós continuamos a anunciar que Jesus, o homem Deus, nos proporciona comunhão com o Pai e uns com os outros. Que isso é possível porque fomos purificados pelo sangue de Cristo derramado na cruz. Isso só foi possível porque Ele derramou sangue. Hebreus diz, sem derramamento de sangue, não há remissão de pecado, não há perdão de pecados. Nós só podemos andar na luz por causa do sacrifício de Cristo. O sangue de Cristo, o sangue da aliança foi derramado em nosso favor. E hoje, em Jesus, nós temos a luz eterna de Deus sobre nós, nos guiando para o dia em que os nossos olhos o contemplarão. Então, pela obra de Cristo, desde o seu nascimento, desde a sua encarnação até a sua ressurreição, foi uma vida cheia da luz do Senhor. E nele vimos a luz. A luz resplandeceu. E vimos a vida se manifestar. A vida eterna se manifestou em Cristo. E temos ela já, irmãos, por causa da comunhão real que temos com o Pai. Quero terminar com algumas aplicações. Que é quase que uma recordação que nós já falamos aqui, mas é bom a gente reforçar. Primeira, a comunhão com Deus é inseparável da comunhão uns com os outros. Não tem como, irmãos, separar o meu relacionamento com Deus do relacionamento com os meus irmãos. As coisas andam juntas. Quando
eu me alegro em Deus, fazendo algo na minha vida, eu devo me alegrar quando vejo Deus também trabalhando na vida do outro. O seu coração deve se alegrar quando você vê um irmão que está amadurecendo na fé, que está crescendo, que tem mais interesse. Irmãos, eu fico tão alegre, e eu acho que deve ser alegre todos nós, quando eu vejo alguns irmãos postando algumas coisas nas redes sociais, e postando livros, postando meditações, postando algumas atitudes que teve com a família. Você vê claramente ali uma maturidade. A pessoa está aplicando aquilo que ela tem aprendido das Escrituras. Se alegrar quando o irmão que erra, ele é corrigido e ele aprende. E ele volta a andar para o caminho correto de Deus. Isso é comunhão com Deus, irmãos. É me alegrar com Deus agindo na vida dos outros. Segunda, a comunhão é inseparável do testemunho. A comunhão com Deus é inseparável do testemunho. João vai dizer que testemunho é confissão. Testemunho não é, na perspectiva dele, só porque ele foi uma testemunha ocular. Testemunho é professar. É dizer o que você crê. Então, se eu tenho comunhão com o Pai, com Deus, eu vou falar dele. Se eu tenho comunhão com Cristo, eu vou dizer às pessoas a respeito de Cristo. É o que eu vou ter a oferecer para as pessoas. O que significa para mim. Terceira, a comunhão é inseparável da vida de obediência. A comunhão com Deus é inseparável da vida de obediência. Irmãos, não adianta nada você querer sair daqui hoje e viver a semana do jeito que você quiser. Sair daqui, sair cheio da comunhão com Deus. E depois não querer seguir os preceitos dele. Comunhão com Deus não se limita a vir à igreja. Ela faz parte disso. Mas a comunhão se estende no seu dia a dia, nos seus relacionamentos familiares, no seu local de trabalho, na sua escola, na sua faculdade. O ponto é que as pessoas precisam perceber que você tem uma comunhão com alguém que elas não têm comunhão. Elas têm que perceber que você se relaciona com alguém diferente. Isso a gente mostra, irmãos, na vida de obediência. Na vida séria que nós levamos diante do Senhor. Em tentar fazer sempre a vontade dEle. Que o Senhor nos ajude a confirmar essa palavra em nossos corações.